Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. O Sim Notícias começa agora trazendo os principais destaques da nossa região. Veja na edição desta quinta-feira. Polícia Civil investiga se morte de trabalhador em Rio Bananal foi de fato causada por uma chifrada de um touro. Investigações esclarecem 2 tentativas de homicídio em Linhares no último final de semana. Um casal morreu em um grave acidente na rodovia BR-259. Profissionais de saúde relatam rotina exaustiva em hospitais de Linhares nesse pico da pandemia do novo coronavírus. Em São Mateus, a Prefeitura tem distribuído um kit de medicamentos para quem aguarda o resultado do exame para o novo coronavírus. Em Pinheiros vem a triste realidade da família que perdeu 4 parentes para a Covid-19 em apenas 15 dias. Produtores rurais de Baixo Rio Quartel comemoram a entrega da primeira colheita de goiaba no mercado. Hoje também é dia da coluna Made Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Esses e outros destaques agora aqui na TV Sim, canal do Espírito Santo. A sobrecarga de trabalho que atinge profissionais de saúde no mundo inteiro desde o surgimento da pandemia do novo coronavírus também, claro, tem afetado a vida de profissionais da saúde aqui da nossa região. O pico da doença nos últimos dias agravou a situação. A rotina exaustiva, aliada ao crescente número de pacientes com sintomas graves da Covid-19, tem impactado muito a vida de profissionais de saúde da rede hospitalar em Linhares e região. Muitos deles têm ultrapassado a carga horária semanal para dar conta da demanda nos hospitais. Lidar com essa rotina de mortes seguidas tem exigido um esforço sobre-humano aos profissionais de saúde. No início a gente tinha muito medo. Isso é um comentário do Dário, né? A gente via que os profissionais de saúde eles morriam de medo. A partir do momento que a gente conhece um pouco a doença, a gente ainda tem medo, né? Mas a gente conhece alguma coisa dessa doença. Isso conforta em algum sentido, né? Mas a gente ainda tem medo, a gente ainda tem família, a gente ainda tem carga horária maiores do que 60 horas, a maioria dos médicos, bem mais do que 60 horas, 100 horas por semana. Eu digo que a profissão médica, não só médico, né, o profissional de saúde é uma profissão excelente, a gente é apaixonado pelo que faz, mas é uma profissão muito ingrata. A gente vê a pessoa nascer, mas ver a pessoa partir é muito difícil de aceitar, né? Os hospitais Rio Doce e HGL são referência nos atendimentos a pacientes com novo coronavírus em nossa região. A dificuldade com a escassez de leitos e de insumos elevou ainda mais o nível de estresse dos profissionais de saúde, como nos explica o diretor clínico do Hospital Rio Doce. Sem dúvida nenhuma, né? O nosso sistema de saúde já é um pouco deficitário e vem uma sobrecarga enorme de trabalho. A gente teve que se adaptar, né? Nós somos treinados para atender pessoas, pacientes, doentes, mas o número aumentou muito. Isso exigiu uma adaptação muito rápida. E isso realmente acaba gerando estresse, preocupação, ansiedade, cansaço físico, mental. Mas é o que nós temos que fazer. Não adianta, né? Todos nós, médicos, toda a equipe de assistência médica e de saúde tem se dedicado, se esforçado, fazendo o máximo, dando o máximo de si, porque isso tem que ser feito, né? Nós somos treinados para isso. O estresse já está surgindo em toda a equipe, né, de assistência à saúde. O Hospital Rio Doce, né, já montou um serviço, já tem um serviço de psicologia e já ofereceu aos profissionais disponibilidade para se consultarem, se tranquilizarem. E o nosso serviço já está funcionando para a nossa equipe, visando isso aí, a diminuição do estresse, que a gente já sabe que nós estamos em pleno período de ansiedade e estresse. O Hospital Rio Doce deve ganhar 10 novos leitos de UTI ainda nesta semana. Apesar da importância desses investimentos na infraestrutura do hospital, a pouca oferta de profissionais para atuação nessas unidades preocupa. Sem dúvida, na atual conjuntura e a necessidade de leitos, né, para atendimento da Covid-19, o Rio Doce, né, nós estamos para abrir mais 10 leitos, e que isso vai se dar amanhã ou no máximo segunda-feira. A equipe de médicos e dos outros profissionais de saúde, enfermagem, técnicos, fisioterapeutas, equipe da limpeza, todos já estão em número suficiente para nós iniciarmos com mais 10 leitos, estando assim o Rio Doce com 20 leitos. Nós temos 10 e vamos abrir mais 10, se Deus quiser.
É isso aí. Nossa solidariedade a todos os profissionais de saúde que têm lutado a cada dia, né, com a carga de trabalho cada vez maior para atender os pacientes e dar conta da demanda. Mudando de assunto, a Polícia Civil quer esclarecer a morte de um trabalhador rural supostamente vítima de uma chifrada de um touro no interior de Rio Bananal. Os investigadores aguardam o laudo do Serviço Médico Legal para saber se de fato a morte foi causada pelo animal. Uma perícia feita no corpo de Rodrigo Coutinho de Araújo, de 30 anos de idade, morador da comunidade de Chapadão, interior de Rio Bananal, vai esclarecer dúvidas sobre o que de fato aconteceu e que motivou a sua morte na manhã desta quarta-feira. De acordo com testemunhas, a vítima foi golpeada por um animal bovino enquanto trabalhava. O animal usou os chifres, provocando graves ferimentos na região do abdômen da vítima. Como existe uma morte nesse cenário trágico, o caso veio parar na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Esse rapaz realmente ele sofreu um acidente numa propriedade rural. Ele foi socorrido para Rio Bananal. Em Rio Bananal eles viram que a situação estava crítica, tentaram transferir ele para Colatina. No meio da transferência, segundo a informação do próprio hospital, ele piorou a situação de saúde dele. Eles trouxeram ele rapidamente para Linhares, para o Hospital Rio Doce. Aqui ele veio a óbito. Então, as informações que o policial coletou no local ontem no hospital dão conta de que realmente foi um animal, um boi, que teria atingido o rapaz na região do abdômen. E, inclusive, as vísceras dele ficaram expostas, segundo informações do pessoal do hospital de Rio Bananal. A perícia quer ter convicção que os ferimentos foram mesmo provocados pelos chifres do animal. A confirmação depende de análise técnica, que virá do Departamento Médico Legal nos próximos dias. Lógico que também os policiais vão ao local de onde ocorreu o fato para poder interrogar testemunhas, para saber o que realmente aconteceu, para não deixar nenhuma dúvida. Em que situação estava o vaqueiro Rodrigo na hora que tudo aconteceu? Havia equipamentos obrigatórios para garantir a sua segurança no exercício dessa função? Tudo isso está sendo levantado para esclarecer dúvidas sobre possível negligência ou não. Se a gente conseguir comprovar que houve algum tipo de culpa, algum tipo de negligência por parte do proprietário do animal, ele pode ser responsabilizado por homicídio culposo. Se a gente identificar que não houve nenhum tipo de culpa por parte do dono do animal, o inquérito, nós vamos pedir o arquivamento do inquérito, porque foi apenas um acidente. Mas isso tudo será apurado no inquérito policial. E um casal morreu em um grave acidente na rodovia BR-259, foi em Colatina. O casal estava numa motocicleta e, segundo informações colhidas no local do acidente, o piloto da moto acabou entrando errado após passar por um trevo e invadiu a contramão, colidindo de frente com um veículo Fiat Toro que seguia em direção contrária na BR-259, próximo a um trevo que dá acesso ao Shopping Moda Brasil em Colatina, trecho conhecido como Rodovia do Contorno. O condutor da moto, Valdecir Tamanini, de 52 anos, morreu na hora. A sua companheira, Lucinéia de Paula Cunha, de 41 anos, foi socorrida ao Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e também faleceu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. O casal é da localidade de Lajinha do Paú, município de Marilândia. Eles estavam juntos há pouco tempo. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da tarde dessa última quarta-feira. Tanto o resgate do Corpo de Bombeiros como a Polícia Militar chegaram rapidamente. Algum tempo depois, a Polícia Rodoviária Federal assumiu o comando da ocorrência. O motorista do carro permaneceu no local e estava muito abalado com a tragédia. Um detalhe triste que envolveu essa situação é que Lucinéia fazia aniversário bem no dia em que perdeu a vida. Completava 41 anos de idade na terça-feira, dia 14 de abril. Mudando de assunto, agora uma boa notícia que vem da agricultura. Em Linhares, o polo da fruticultura, criado em 2019, tem ajudado produtores rurais a conquistar uma fonte extra de renda no campo. No chamado Baixo Rio Quartel, os agricultores foram contemplados com as mudas de goiaba. A entrega da primeira colheita ao mercado consumidor aconteceu nesta semana. O polo é composto por 23 produtores que juntos deverão produzir 190 toneladas de goiaba entre os meses de abril e novembro deste ano, né? Que bacana.
Agora, o preço da carne bovina está nas alturas. Nossa reportagem foi atrás dos motivos que têm provocado essa elevação aqui no Espírito Santo. A pesquisa mais recente do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Espírito Santo apontou que o valor da carne na cesta básica de março, em Vitória, aumentou 1,62% em relação ao mês anterior. 6 quilos do alimento eram vendidos em média por R$ 226,02 em fevereiro. No mês seguinte, subiu para R$ 229,68. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Frios no Espírito Santo, Evaldo Mário Livoré, o aumento nos preços se deve à escassez de animais nos frigoríficos do estado, que está relacionada à estiagem registrada entre 2016 e 2018. De acordo com o representante do setor, as empresas precisaram se adequar diante da pandemia do novo coronavírus. Para atender a demanda no ano passado, o número de colaboradores aumentou. Neste ano, no entanto, com a escassez, as empresas precisaram dispensar os funcionários por falta de trabalho. Pois é, né, gente? Não é só o preço da carne bovina, não. Muitos outros itens da cesta básica têm estado com os preços muito altos e afetado a vida de muita gente. E muitas famílias estão passando dificuldades, né, sem ter o que comer dentro de casa. Por conta disso, foi lançada aqui em Linhares uma mega campanha, uma grande campanha com apoio da Rede Sim, de várias empresas e entidades aqui da região e do poder público também, que é a campanha Linhares Sem Fome, faça parte, né? Como você vê aí, ó. Somos um vasto movimento em favor da vida. Essa campanha pretende arrecadar cestas básicas, donativos que serão encaminhados para famílias aqui no município de Linhares, famílias que estão passando momentos difíceis nesse período de pandemia. E aí tem o apoio das empresas, né? A Prefeitura Municipal que participa também, a ADEL, a Rede de Postos Ouro Negro, o Supermercado Oriúndio, o Supermercado Grace, o Cicobi, a Rede Sim. A realização, claro, é da ação social da Rede Salesiana, aqui em Linhares, representada pelo Instituto Mazarello, que fica ali no bairro Planalto. Prepare seu donativo. A Rede de Postos Ouro Negro vai funcionar nessa logística, aí, né, arrecadando, recebendo esses donativos. O Supermercado Oriúndi e também o Supermercado Grace serão pontos de entrega aqui no município de Linhares. Prepare então o seu donativo para ajudar as famílias carentes aqui do município, né? Lembrando que nesta sexta-feira o Bate-Papo das 6 vai ser sobre este assunto, essa ação solidária aqui no município de Linhares. Agora a gente confere como fica o tempo nesta sexta em toda a região. A sexta-feira será de tempo nublado e chuva passageira. As temperaturas seguem amenas. Linhares com mínima de 16, a máxima 29 graus. Em Colatina, mínima de 14, máxima de 26. São Mateus com mínima de 18, máxima de 30 graus. E Vitória com mínima de 20 e a máxima de 29 graus. E agora um rápido intervalo. Na volta você vê os destaques de São Mateus e região, entre eles a triste realidade de uma família de Pinheiros que em 15 dias perdeu 4 parentes para a Covid-19. Até já. De volta com o nosso segundo bloco de hoje. Kit Covid, este é o nome dado a uma junção de medicamentos entregues pela Prefeitura de São Mateus a pacientes que aguardam o resultado do exame do novo coronavírus. O kit é formado por 8 medicamentos: azitromicina, ivermectina, dipirona, paracetamol, vitamina C, vitamina D, ambroxol e prednisolona. Alguns desses medicamentos não têm eficácia comprovada e alguns podem até fazer mal se forem usados de maneira incorreta. A morte de entes queridos tem abalado muitas famílias impactadas pela Covid-19, né? A família Mota, da cidade de Pinheiros, sofreu com a perda de 4 familiares no intervalo de apenas 15 dias. Estevão perdeu a avó, a mãe e 2 tios. O Covid, infelizmente, pegou minha família toda. Quando a minha avó apresentou os primeiros sinais gripais, eu prontamente já entrei em contato, né, com o pessoal do posto de saúde para realizar o exame, né, de Covid. E fiquei muito preocupado, né, com ela, apesar de que ela tinha 3 dias, né, que ela tinha tomado a 2ª dose da vacina. E, né, como todos sabem, demora ainda um período, né, para a vacina de fato começar a fazer efeito. E
ela foi hospitalizada numa terça-feira e faleceu numa quinta de manhã. Dona Iraci não resistiu às complicações causadas pelo vírus e veio a óbito na manhã do dia 25 de março, mesmo dia em que ela completava 91 anos de idade. Neste mesmo dia, porém, à noite, o seu filho Pedro também não resistiu e morreu em decorrência da doença. Na quinta de manhã, no dia 25 de março, minha avó, completando 91 anos, né, nessa data, ela faleceu pela manhã. E no mesmo dia, né, naquela noite de quinta-feira, tio Pedro também veio a falecer. E nesse mesmo dia minha mãe estava com febre, né, de 39 graus, e eu tive muita dificuldade aqui em casa, porque ela também não queria, né, ir para o hospital. Ela já sabia do falecimento da minha avó, mas como o falecimento de tio Pedro foi mais tarde, né, e ela já estava assim passando mal, eu escolhi não contar, né, para ela. Neste mesmo período, sua mãe, Mara, e a tia Tida também foram internadas. Logo em seguida, sua outra tia, Hildebranda, também foi internada com sintomas da doença, mas foi liberada. Chegando em casa, ela passou a apresentar novas complicações. Meu estado se agravou e eu fiquei internada. E foi aí que eu perdi minhas duas irmãs também. Hildebranda precisou voltar ao hospital. Estevão quem levou a tia. E foi de lá que ele recebeu a notícia que sua mãe também não resistiu e foi a óbito. Na última semana que a gente estava lá, eu recebi a notícia de que minha mãe havia falecido. E 2 dias depois, eu recebi a notícia da minha tia Tida, que tinha falecido também. E foi horrível. Eu não consegui, eu não poderia me expressar, né, porque eu não poderia contar para ela, né, que isso tudo estava acontecendo. E para mim foi a parte mais difícil, mas a gente conseguiu esconder isso tudo dela, né, enquanto ela estava lá, para ela ter uma recuperação boa, né, e de fato ela teve. Hoje ela está em casa, né, ainda no hospital, assim, no dia da alta dela, a gente deu a notícia para ela, né. Eu fiquei descompensada, eu fiquei apavorada, eu fiquei em estado de choque, mas eu estava entendendo o que estava acontecendo. Eu só não conseguia entender por que todo mundo partiu assim, minha mãe, meu irmão e minhas duas irmãs. Diabética e hipertensa, Hildebranda conseguiu passar pelo vírus. A emocionante alta da professora comoveu a cidade de Pinheiros. Foram 14 dias de internação. Deus não dá a ninguém um fardo que não aguenta carregar. E eu estou aqui firme, lutando, continuando o tratamento, porque ficam sequelas. A família hoje está menor e certamente não será a mesma. Do sofá, ao lado dos sobrinhos, Hildebranda manda um recado. Esse vírus, né, é uma coisa muito difícil. A gente não sabe direito o que vai acontecer, porque nós não temos noção, né, do quanto ele é contagioso, do quanto ele é destruidor, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre pedindo às pessoas para se cuidarem, para manter o distanciamento, para usar máscaras. Eu já cheguei até alguém dizer assim que usar máscara é um incômodo. Não é. Incômodo é você ficar numa cama de hospital, num leito, junto com tantas pessoas lutando pela vida.
Realmente é um triste cenário que a gente vive, né? Preciso ter muita solidariedade com as famílias que têm perdido seus entes queridos, né? Nosso carinho, a nossa solidariedade a toda a família Mota. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 662 a saca. O Arábica 7, R$ 487. Conilon tipo 7 fechou cotada a R$ 430 a saca. Ok, mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com o nosso terceiro e último bloco, trazendo para você a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Até já! Voltamos com o nosso último bloco de hoje. Olha, o último final de semana aqui em Linhares foi marcado pela violência, infelizmente. Foram 2 homicídios e 2 tentativas de assassinato. A maioria dos casos, segundo a polícia, já está esclarecida. Então nós tivemos 2 tentativas de homicídio e 2 homicídios consumados nesse final de semana com feriado, né? Nós podemos falar separadamente sobre cada caso, doutor? Então vamos lá. Começando com Nova Esperança, né? Gilmar Alves de Oliveira, crime no domingo. Crime elucidado, tá? É importante a gente ressaltar que, embora nós temos índices altos, a Polícia Civil está sempre atuando com qualidade, dentro das nossas dificuldades, mas com muita qualidade, e conseguindo identificar os autores e elucidar o crime, que é o caso do crime do Nova Esperança. Tentativa, elucidada, autores identificados, inquérito praticamente concluído, já vai para a Justiça. O senhor sabe dizer o que cerca esse caso ou nesse momento não seria legal falar disso? Então, houve um fato antecedente ao crime. Antecedente ao crime houve um fato de uma menina especial que teria sido talvez abusada e o irmão dela foi tirar satisfação e esses indivíduos aí cresceram para cima dele, armados de faca, eram 2 indivíduos e tentaram contra a vida dele. Até aí é o que a gente apurou nesse momento, né? Segundo caso, doutor. Lagoa do Aguiar, também no domingo, 11/4, vítima Fábio Carvalho de Silva, apurado, completamente identificado autor, arma recuperada pela polícia, aí foi uma tentativa utilizando um revólver calibre 38. Importante ressaltar que um porte legal de arma de fogo, um indivíduo que não tinha curso, não tinha habilidade nenhuma, né? E a arma foi recuperada, uma arma ilegal que sai daí da sociedade de Linhares para deixar mais seguro, na busca de deixar mais seguro a nossa cidade, né? O terceiro caso foi em Rio Quartel. Aí foi um crime mais elaborado. Indivíduos num carro chegaram, 2 indivíduos armados, efetuaram os disparos. A vítima veio a óbito. Crime mais complexo, muito provavelmente relacionado ao tráfico de drogas. Esse requer mais cuidado, mais atenção, porque diferente dos crimes anteriores, que a gente chama tecnicamente de crime de ímpeto, aquele crime sem planejamento, feito com forte emoção, esse não, esse é diferente. Esses crimes tradicionalmente são mais difíceis de elucidar. A sociedade tem medo, para isso existe 181, que vocês participem, a familiar tem medo, a sociedade, os vizinhos, não, é um crime mais difícil para a gente, mas a gente pede que vocês utilizem a ferramenta do 181, que é muito forte, ajuda muito a Polícia Civil. A vítima Braulino de Jesus Fernandes, tá bom? E o último também foi um crime que consumou-se, foi no Shell, José Domingos Gambieri, no dia 11/4, domingo. Esse indivíduo ele estava perto do bar, que ele frequentava bastante. Ele estava no local como era de costume dele e um outro desafeto dele chegou, efetuou facadas nele, mas também já foi identificado, inquérito está praticamente concluído e a gente vai trazer justiça para essas famílias aí. Para fechar o nosso telejornal de hoje, a coach e terapeuta Margarete Massalha traz agora a coluna Mente Performance. Margot, é com você. Você sabe o que é a programação neurolinguística? Ela nos permite compreender melhor o nosso funcionamento interno e identificar nosso modelo mental. Esse conhecimento sugere que a partir das nossas histórias, experiências, meio onde vivemos, somos programados a ter determinadas crenças e valores, construindo um modelo mental que interfere diretamente no nosso comportamento e, consequentemente, nos resultados que nós temos na vida. Da mesma forma, a partir dessas técnicas, podemos reprogramar a nossa estrutura interna com foco no objetivo que queremos alcançar. Quando você compreende como a sua mente funciona, você passa a ter mais flexibilidade de pensamento, fica no comando, lidando de maneira mais fácil com situações desafiadoras.
Essas técnicas comprovadas e utilizadas em PNL são um verdadeiro tesouro. Por isso que esse universo é tão fantástico. O ser humano tem dentro de si um potencial infinito de cocriação. Somos dotados de todos os recursos que necessitamos para viver e evoluir com sucesso. E a maioria das pessoas nem imagina que tem, porque não se permite acessar e reprogramar o seu modelo mental. Às vezes por medo de falhar, e é possível que a gente falhe, mas também é possível que a gente acerte. E às vezes por não assumir o controle. A vida não pode ser como uma roda gigante, em que outra pessoa decide onde você vai parar, ora em cima, ora embaixo. Você precisa escolher onde deseja estar. E só assumindo o controle de seus pensamentos, comportamentos e resultados, você assumirá o controle da sua vida. Como toda habilidade, pode ser desenvolvida. E a PNL é uma das formas de aprendizado que leva à transformação. Podemos não saber o que fazer, mas podemos nos permitir a aprender. Obrigado, Margot, pela participação. Até semana que vem. Obrigado a você que também acompanha nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Veja tudo por lá. No YouTube, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. WhatsApp 996224547. TV Sim, canal do Espírito Santo.